Bom, boa tarde. Dando sequência ao conteúdo de clareamento dental, o objetivo desse conteúdo específico, específico dessa aula, é apresentar vários artigos científicos sobre o tema de clareamento. A ideia é realmente mostrar para vocês o que é feito em pesquisa, o que está sendo pesquisado atualmente no clareamento dental. É um tema amplamente pesquisado ainda no mundo. Existem uma grande quantidade de artigos e, de uma certa forma, existem informações conflituosas na literatura. Então, realmente, a ideia aqui é mostrar para vocês ah, algumas informações sobre produtos e tratamentos de clareamento dental. Lembrando que são informações extremamente importantes que devem guiar-nos nas nossas tomadas de decisões clínicas. Vamos lá. Com esse primeiro artigo que eu estou mostrando para vocês, ele avaliou o efeito clareador de dentifrícios, né, denominados clareadores pelo fabricante. Quais foram esses dentifrícios nesse artigo, tá? Ele foi publicado em 2016 na revista da USP de Ribeirão Preto. Ele avaliou a eficácia, portanto, de dentifrícios clareadores, Colgate Luminous White, o Close-Up White Now e o Sorriso, né? Dentifrício Sorriso. Entre aspas, fiz encontro o grupo controle, que quer dizer que é um grupo, um dentifrício comum, não dito clareador. O que eles encontraram? Que os dentifrícios clareadores, eles alteraram a cor dos dentes. Tá? Eles alteraram a cor dos dentes. O mesmo foi encontrado para o dentifrício do grupo controle, que não dito clareador. Então, se um dentifrício não clareador mudou a cor e um dentifrício dito clareador também mudou a cor, por quê? Tá? A grande sacada, o grande atuante nos dentifrícios clareadores, nessa situação, nesse trabalho, é que eles possuem agentes abrasivos. Esses agentes abrasivos, eles removem as manchas extrínsecas, mostrando a estrutura dental mais limpa, entre aspas, tá? E esse maior grau de limpeza dá a sensação de ter um clareamento mais eficaz, para ter realmente um efeito branqueador. Essa revisão sistemática, publicada recentemente, em 2018, comparou diversos estudos sobre o clareamento, sobre o efeito de dentifrícios clareadores. O que ele encontrou em alguns trabalhos? Que os agentes abrasivos realmente eles são responsáveis pela remoção física do pigmento extrínseco. Então, essa remoção mecânica de pigmentação extrínseca pelos dentifrícios dá a impressão de clareamento. Por isso que chamam de dentifrícios clareadores, tá? Outros estudos encontraram que alguns dentifrícios possuem peróxido de hidrogênio 1% na sua composição, tá? E esses dentifrícios, sim, eles demonstraram um efeito clareador. Então, para sabermos realmente se o clareamento ele acaba sendo eficaz com esses dentifrícios, deve-se olhar a bula do material clareador. Se apresentar peróxido de hidrogênio, ele pode sim apresentar um efeito clareador. E ele conclui de uma forma interessante que as evidências desse estudo de revisão sistemática ela sugere que os dentifrícios clareadores ele têm um potencial para clarear os dentes. No entanto, esses resultados devem ser interpretados com cautela. Mais estudos clínicos randomizados são necessários. Para chegar realmente a uma conclusão da eficácia desses produtos, deve-se ter mais estudos. Mas existe um indício realmente desse potencial clareador. E aí nos deparamos com essa situação clássica que tem acontecido bastante, de uma forma muito frequente recentemente, que é a escovação com dentifrícios contendo o carvão. Tá? Procurei artigos na literatura e esse é um de 2017, publicado no Jornal dos Estados Unidos, uma revista bem conceituada, que mostrou que o dentifrício que continha carvão ativado, ele não demonstrou a sua eficácia clareadora.
tá? E também fez um outro comentário que é um dentifrício sem flúor, né? Nessa publicação em 2017. Hoje já existem dentifrícios que contêm fluoreto, tá? Carvão e fluoreto, só que de uma certa forma o carvão ele atrapalha a eficácia do flúor em remineralizar os dentes, tá? Isso é uma assunção que eu vou mostrar para vocês no próximo artigo, mas a ideia é o seguinte: existem já estudos, é uma situação um pouco recente isso na odontologia, tá? Ainda está sendo investigado, mas os indícios atuais é que o carvão ativado ele não clareia os dentes. Essa outra trabalho que foi publicado agora em 2019 mostra que os dentifrícios que continham carvão eles atuam de uma forma semelhante aos dentifrícios comuns, tá? Que apesar de conterem flúor, esses dentifrícios com carvão pode ter sua capacidade limitada. Então, esse artigo realmente ele explica no seu decorrer, no seu texto, que o carvão realmente ele pode atrapalhar a atuação do flúor em remineralizar o esmalte dental. E ele acaba concluindo que os dentifrícios à base de carvão, na ausência de evidências científicas comprovadas, podem ser utilizadas, podem ser considerados um truque de marketing. Então, realmente é um produto que foi amplamente divulgado na mídia recentemente, dito como um produto clareador, mas na minha concepção e a partir desses artigos científicos que o carvão ativado ele realmente atua como um abrasivo, removendo pigmentação extrínseca, e ele não clareia os dentes. Então, de uma certa forma, esse artigo nesse slide mostra que o carvão pode atrapalhar a atuação do flúor. Então, na minha concepção, o flúor é mais essencial do que o carvão. Então, na minha situação, na minha concepção, eu acabo não utilizando esse dentifrício. Esse artigo, ele mostrou que uma progressão muito mais rápida de lesões cervicais com dentifrícios altamente abrasivos. O que seria um dentifrício altamente abrasivo? Tem uma capacidade muito grande de desgastar o dente, vamos pensar da seguinte forma, tá? E em algumas situações clínicas que houver exposição dentinária, principalmente na região cervical, a escovação com dentifrícios de baixa abrasividade é aconselhável, tá? Para não progredir ou para prejudicar o aumento, né, dessa lesão cervical. Então, utilizando dentifrício de baixa abrasividade, ele reduz o risco de desenvolvimento de lesão cervical não cariosa. Por exemplo, a bifração e lesões de abrasão na região cervical, realmente por força de escovação. Então, se o paciente usa uma escova dental com cerdas duras, com muita força e com dentifrício altamente abrasivo, haverá um risco ou aumentará a progressão da lesão cervical não cariosa, que é uma coisa que nós não queremos. Isso a gente deve lembrar então com o dentifrício com carvão ativado, são dentifrícios com maior abrasividade e na minha concepção, nesse momento que a gente tem de resultado científico hoje, não é uma opção interessante para utilizarmos clinicamente, tá? E esse é um outro artigo que ele mostra realmente que dentifrícios clareadores, por possuírem esses abrasivos, tá? Maior abrasividade, eles podem aumentar o desgaste dentário de dentes erodidos. O que seria dentes erodidos? São dentes que foram suscetíveis ou que foram suscetíveis ao desgaste químico da estrutura dental. Então, o esmalte ele está um pouco mais fino pela atuação, tá? Menor espessura pela atuação de agentes químicos, tá? Então, consumo de dieta ácida, pacientes que apresentam refluxo gastroesofágico. Então, dentifrício clareador não seria a partir desse estudo, dentifrício clareador, ele não é uma opção interessante para pacientes que têm esmalte erodido, esmalte e dentinas erodidos. Tá? Fugindo um pouco sobre dentifrícios clareadores, esse artigo ele avaliou a eficácia clareadora de enxaguante bucal, então dito Plaques Whitening, Colgate Plaques Whitening. E o que ele encontrou? Tá? Que durante 12 semanas de bochecho desse produto, ele promoveu um efeito clareador similar ao peróxido de carbamida 10% aplicado durante 14 dias, 2 semanas, tá? Esse Colgate Plaques Whitening, ele apresenta peróxido de hidrogênio a 1,5% e realmente esse foi o agente ativo, esse foi o princípio ativo que causou
a alteração de cor. Então, acaba sendo realmente uma opção, tá? E esse artigo mostra que enxaguante bucal contendo peróxido de hidrogênio promoveu alteração de cor, clareamento dental. Aí a gente tem que colocar na balança com o paciente 12 semanas, 2 semanas, tá? Que é o clareamento caseiro e seria clareamento com enxaguante. Mas isso é um estudo, tá? Isso não quer dizer que pode acontecer com todos os pacientes. Depende realmente da cor inicial desses dentes, idade do paciente e etc. Esse artigo ele mostrou que o uso contínuo de enxaguantes bucais clareadores, como dito no estudo passado, ele pode aumentar o potencial de abrasão promovido pela escovação dentária. Portanto, eles devem ser utilizados com cautela. Então, qual que é a ideia desses artigos? Que devemos ter muito cuidado ao associar ou indicar para o paciente enxaguante bucal com clareamento, né, ditos clareadores, dentifrícios clareadores, associados, indicados para pacientes com lesões cervicais e com erosão de esmalte e dentina. Então, são situações que a gente tem que colocar na balança. Cuidado, então, com dentifrício clareador, pacientes com erosão dentária e com lesões cervicais, para impedir a progressão dessas lesões. Tá? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui e já retorno na aula seguinte.